Para essa próxima conversa, com mais de 20 anos de experiência em e-commerce, 9 anos em Magento, né? Ele que tem 12 certificações nessa plataforma. Né? A gente conversou bastante sobre a visão de futuro que ele tem para e-commerce e como as decisões sobre tecnologias que os varejistas já tomaram influenciarão no futuro das operações. Então, para falar sobre como o passado pode nos influenciar nas inovações do futuro, eu quero convidar o Rodrigo Mourão, ele que é cofundador e diretor de tecnologia da WebJump. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Samuel. Obrigado aí pela introdução. Parabéns a todos vocês aí pelo evento, viu? Legal, a palavra está contigo. Obrigado. É um prazer, então, compartilhar um pouquinho aí da experiência que o Samuel comentou de mais de 20 anos, né, atuando no desenvolvimento web. Para quem não sabe, eu fui redator da revista W e da revista do CD-ROM, da editora Europa. Entrei na redação da terceira edição da W. Naquela época, a revista ensinava desenvolvedores e outras pessoas que queriam ganhar dinheiro na internet, seja fazendo uma loja, um negócio, né? E ela mensalmente trazia muitas informações. Trazia, inclusive, um CD com programas aí, scripts, para os lojistas pegar e as pessoas que queriam aprender. E os desenvolvedores aprendiam, as pessoas, isso mesmo com CD fornecido pela revista. O CD, naquela época, era banda larga, né? Se a gente pensar há 20 anos atrás, a velocidade que a internet tinha, você entrava de madrugada, de fim de semana, para não pagar pulso, né? Era conexão de escada, era um inferno, que hoje a gente não vive, então a gente não faz ideia de algumas coisas. Aquele CD, inclusive, tinha uma interface que era produzida em Flash. Então, assim, alguns hoje nem vão saber o que era uma Macromedia Flash, que era uma revolução, tinha animação, né? Então, assim, depois da revista, lá eu fui fazer parte da equipe de e-commerce mesmo da editora. Então, desenvolvia, administrava, lançava promoção, acompanhava essa parte de venda, né? Hoje que vocês compartilham aí no e-commerce. Então, assim, quando o Samuel me convidou para participar do evento, para discutirmos o futuro do e-commerce, esses 20 anos começaram a passar pela minha cabeça. Eram muitas inovações que a gente passou, como eu comentei, a velocidade da internet, celular, que na época simplesmente discava, né? Hoje faz praticamente tudo. A gente não consegue desgrudar, todo mundo tem celular em casa, etc. A gente passa o tempo todo, vocês já pararem para pensar quantas vezes a gente consegue largar o celular. O celular, por exemplo, é um bem mais pessoal do que, às vezes, um documento, algumas outras informações, né? E tudo evoluiu, né, nessa época. Mas, assim, como que o passado pode, então, nos influenciar agora esse futuro, né? E aí, depois de pensar um pouco sobre isso, eu vou dizer para vocês que, assim, nada desde aquela época mudou, né? O e-commerce continua tendo uma home, um catálogo, uma página de produto, um carrinho, o checkout, isso tudo continua. Era 20 anos, né? Eu era jovem naquela época, comecei ali a questão mais profunda de internet, entendia como uma coisa do futuro, isso ia avançar, mas aí com o tempo você começa a ver que algumas coisas não eram tão novas, né? Algumas tecnologias já existiam aí há centenas de anos, como era o caso do catálogo de compras. Em 1498, o Aldus Manutius já imprimia o catálogo dos seus livros lá para informar preço e divulgar os novos títulos. Em 1845, a Tiffany já tinha um primeiro catálogo de pedidos por correio nos Estados Unidos. Mais para frente, em 1861, o empreendedor Price Jones modernizou esse formato. Ele enviava os catálogos pelo correio e permitia que as pessoas escolhessem os itens que eles desejavam comprar, né? A ideia dele foi tão revolucionária, o modelo que ele criou, que era uma companhia na área rural do País de Gales, se transformou numa empresa lá de renome global. Eles chegaram a ter mais de 100 mil clientes. Isso no mundo em 1880, né? E, assim, até peixe era vendido nesses catálogos. Você podia colocar seu nome, seu endereço, não sei, o prazo de entrega, a logística daquela época, com certeza tinham muitos desafios, mas, assim, até peixe ia chegar na tua casa. E aí, alguns anos mais tarde, a Sears, lá em 1888, começou uma operação de pedidos por correio. Em 1894, o catálogo deles, que eu pesquisei, tinha mais de 320 páginas. Era uma bíblia o catálogo deles. Então, assim, eles vendiam de tudo. Era artigo esportivo, brinquedo, arma, máquina de costura, até carro eles estavam vendendo no catálogo. Então, assim, catálogo de produtos, a gente falar que hoje a gente está atuando no e-commerce e reinventando essa área, mas ele existe desde 1500. E aí, na época de e-commerce, tudo novidade, eu estava
pensando que era algo novo, né, aquela sofisticação. Mas não era o e-commerce naquela época, era o meio commerce. O pessoal comprava e enviava pelo correio, né, então era um comércio via correio. E isso muitos de vocês viveram até nas revistas há muito tempo aí, já tinha você assinar a revista, comprar materiais escrevendo, né, e mandando por carta. E aí, por falar em automóvel, a sua história segue uma rota paralela, né, dos correios, do catálogo por correio. Em 1672, começaram os primeiros experimentos aí com carro a vapor. Depois, por volta de 1900, deu um boom, né? Teve aquela introdução de linha de produção desenvolvida por Ford, tudo. Assim, e para reduzir o tempo de produção, aquele famoso modelo T, a partir de 1914, passou a ser produzido somente na cor preta. E aí surgiu até essa frase famosa que ilustrava bem que o cliente podia escolher qualquer carro pintado com a cor que desejasse, desde que fosse preto, né? Mas isso não aconteceu à toa. Não foi só o custo. Isso aconteceu porque naquela época a tinta preta era a única que tinha uma secagem rápida. Então, assim, era um modelo, era fabricado antes disso em outras cores, mas a tecnologia, para aquele momento que eles queriam produzir rápido, foi um limitador. Então, o que ele fez? Tirou requisitos. Então, hoje, quando a gente pensa em MVP, criar um protótipo, um mínimo produto viável, muito disso a gente acha que é moderno, mas isso já se faz constantemente. Então, ou ele simplificava, ou ele não conseguia alcançar o resultado esperado. Então, ele se remodou, né? Então, hoje a gente está falando tanto de reformulação, de adaptação do e-comércio, mas ele se adaptou também lá naquela época. Então, ou ele fazia isso, ou não chegava o preço para o cliente, que era para aumentar. E aí, para vocês terem ideia, só em 1926, muitos anos depois, a Dupont, com verniz de secagem rápida, e aí voltou a possibilitar ter novas cores aí na linha de montagem, né? Então, assim, a tecnologia automotiva avançou muito nos últimos anos, né? A velocidade, eu acho que isso sim mudou, né? Naquela época, alguns avanços tecnológicos demoravam mais tempo. Hoje já é um pouco diferente. Mas, assim, hoje o carro autônomo está sendo desenvolvido, né? Muito teste está sendo feito. Mas, e aí, será que um dia vamos ter carro voador? Assim, a tecnologia eu não sei. Ela precisa, mas assim, ela precisa ter um propósito. Do ponto de vista de tecnologia, a gente sempre vai encontrar, mas será que uma solução? Mas será que as pessoas não estariam preparadas para uma situação dessa, um carro voador, ou uma mudança drástica no ponto de vista tecnológico? Muitas vezes as tecnologias que chegam não deixam as pessoas não estão preparadas para ela, né? Então, assim, a tecnologia, via de regra, ela busca uma solução para problemas reais, né? A gente não cria a solução para necessidades inexistentes. É claro que em alguns momentos a gente faz experimentos ou está tentando chegar a uma solução para um problema e se descobre que ele resolvia outro, né? Mas, assim, é por isso que eu digo para vocês que a tecnologia não é nada. O importante é que você tenha fé nas pessoas e que elas sejam basicamente boas e inteligentes, né? Se você dá ferramenta, elas vão fazer coisas maravilhosas com ela. Elas vão se adaptar, vão inventar. E isso disse Steve Jobs. Não, não era eu. Mas então, assim, qual que é a diferença dos dois catálogos, né? Que a gente olha lá do século passado, 2 séculos para trás, e os e-commerces agora. Não é a cor, não é só a tecnologia por si só, mas sim a experiência que ela proporciona, né? Só mudou o meio. Assim, o grau de satisfação daquele usuário de 1880 potencialmente poderia ser até maior que o cliente de um e-commerce ou de um cliente que está experimentando um novo serviço. Mas, assim, por detrás desse correio também tinha uma equipe selecionando o produto, conferindo o estoque, definindo o preço, ajustando as descrições. Estava preparada para atender os pedidos também, depois que iam chegar. Então, assim, tem um paralelo, tem algo comum, né, com o que tem. A essência continua a mesma, né? E se tivesse um bug naquela época, tinha que esperar o próximo release. Tinha que saber lá o prejuízo que ia dar, né? Reimprimir tudo aquilo ou aguardar uma próxima situação, né? Então, assim, muito mais importante do que a tecnologia são as pessoas, né? E quem vai fazer uso dessa tecnologia. E isso é importante saber que é os dois lados, né? Do lado do lojista, do lado do cliente. Às vezes a gente quer reinventar algumas coisas e tem que entender se o cliente está pedindo isso, se ele espera que tenha essa evolução. E tem coisa que a gente realmente vai ter que, às vezes, experimentar, né? Mas nesses meus 20 anos de e-commerce, eu nunca deparei nada que fosse impossível do ponto de vista tecnológico. Sempre a gente arrumou uma forma de ir. Nesses 20 anos, desde 2000, a gente já tentava implementar o Omnichannel. É claro que não tinha essa palavra naquele momento, mas era uma mentalidade de e-commerce, e não mais e-commerce e mundo físico, né?
tanto fazia de onde o cliente vinha, ia, ele era o cliente, cara. Mas isso era muito mais fácil de aceitar e entender para quem era do área de tecnologia. Pro atendimento, para quem trabalhava com as vendas, era muito pessoal aquilo, né? Então, assim, gera muita rivalidade. Assim, quantos de vocês que trabalham, às vezes, no B2B, que tem uma ação mais forte de um representante de venda, ou está implementando um e-commerce, e aí o pessoal, os vendedores, entra em atrito, né? Então, assim, você tem resistência interna, e às vezes até sabotagem, por assim dizer, de um vendedor falar que não é a mesma experiência. Não, não é a mesma experiência, mas tem gente que às vezes vai querer, o cliente prefere aquela forma. Então, assim, não é uma questão só de tecnologia. Então, assim, é muito importante você sempre estar alinhando as pessoas, né? O cliente não quer mais ser reconhecido em todos os canais. Hoje, isso já não é só mais isso. Hoje, o cliente usa mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Então, assim, hoje, ele quer entender como jornada de compra tudo. Ele está no celular, ele está vendo um anúncio na TV, ele precisa ver ao mesmo tempo a esposa que está comprando, encaminhar só um link não é mais o suficiente. Então, isso vai criar novas oportunidades, né? O QR Code, por exemplo, ele foi criado em 94 pela subsidiária da Toyota e reinventado em 94, mas só hoje que ele está começando a ser usado largamente assim no nosso meio, né? Não tinha uma tecnologia inovadora por detrás para exibir um QR Code. Para exibir um anúncio na TV com QR Code não é uma ciência de foguete, mas assim, por como que as pessoas iriam usá-lo, né? Então, assim, o avanço que teve os dispositivos, isso que proporcionou a gente estar usando hoje da forma que está, né? Então, tem N maneiras. Hoje é um patinete, é um pagamento. O pagamento, as fintechs, revolucionaram isso, porque hoje todo mundo reconhece esse código. Se você imprimisse um código desse há anos atrás, o pessoal ia pensar que a imagem deu problema, não carregou. Provavelmente não ia nem compreender o que era aquilo, né? A mesma coisa para a realidade aumentada. Isso só se tornou útil agora com o Pokémon GO. Brincadeira à parte, mas assim, hoje a experiência dele é muito mais forte, né? Então hoje, quando a gente mostra uma realidade aumentada, onde um site, a pessoa pode experimentar uma roupa, um acessório, ver um produto na sua casa, isso cria aquela empatia, né? O cliente começa a ver o produto e se sentir, né? Lá, mais para frente, agora, a gente falando e vivendo o momento atual, tudo está conectado. Hoje é um celular, é conectado com geladeira, ar-condicionado, TV, tudo está ficando conectado, né? Então, isso gera novas portas de entrada, novas oportunidades de serviço, de qualidade de vida. Assim, hoje a gente fala muito em tecnologias PWA, que a gente vai ouvir hoje, serverless, microserviço, headless. Então, assim, desacoplar tudo isso se traduz em quê? Desacoplar o front, a parte visual da funcional, né? Então, por que hoje, lá atrás, não precisava disso? Não é que a tecnologia, naquele tempo, não podia implementar, alguns anos atrás, mas é que hoje a gente tem muitos dispositivos e, assim, não tem sentido eu desenvolver um sistema para um aparelho, desenvolver outro para outro. Eles estão desconectados? Não, todos eles compartilham a mesma funcionalidade, mas, às vezes, o visual é que é diferente. Então, isso que se fala hoje muito. E, assim, o futuro que a gente está planejando e planejou alguns meses atrás, semanas atrás, não existe mais, não existe mais, porque agora ele já mudou. O presente, a Covid que a gente fala, acelerou anos e anos de adoção de tecnologia, realmente mudou, destruiu, reconstruiu o hábito, mas não é só ela. Isso sempre muda. E aí quem tenta recuperar, voltar, está na contramão do avanço, né? E assim, você tem que abraçar e se adequar nessas mudanças. Na minha visão, o e-commerce em pouco tempo vai ser cada vez mais autônomo, né? Muito mais integrado. Isso que a gente está vivendo hoje tem que se preparar e pensar lá na frente o que vai acontecer. Cada vez mais os dispositivos, as pessoas, apesar da distância aparecer, elas estão mais conectadas e muito mais assertivo, preditivo. O e-commerce, para mim, vai ser aquele que eu não preciso abrir centenas de sites, aparecer dezenas de modelos de TV. Ele vai saber aquela TV que é ideal para o meu quarto, porque ele conhece o tamanho que eu tenho disponível, os meus hábitos, né? O que eu gosto. Uma lista de mercado, que hoje a gente tem muitos serviços de assinatura, daqui a um tempo ele já vai ser preditivo, muito mais. Ele já vai saber o que eu preciso, ele vai se adaptar na minha necessidade. Não vai precisar eu ficar ajustando. Então, assim, essa preparação do que a gente está vivendo hoje, daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, 3 anos, vocês vão ver. E assim, às vezes isso pode precisar de uma faísca, né? Alguém lançar uma solução ou uma Covid ou uma mudança do hábito para às vezes acelerar ou atrasar algumas dessas, né? Mas assim, no e-commerce nada mudou.
né? Ele continua evoluindo. Na verdade, a essência é que não mudou, né? A tecnologia, sim, ela foi sofrendo alterações, ela foi se evoluindo, mas ele me surpreende a cada dia, porque a essência continua a mesma, né? Esses desafios são muito bons. E eu quero agradecer a todos aí e muito obrigado. Ô, Rodrigo, excelente, né? Fiquei impressionado com como você fez a conexão, né? Entre tudo que já aconteceu, o que a gente está passando e o futuro que a gente tem aí. Muito legal. Pessoal, eu estava acompanhando ali um pouco das interações e eu fiquei bem feliz, né? Queria que vocês nos ajudassem aí dando like para a gente saber, ter um termômetro, né? Do que a gente está entregando de conteúdo. Tenho 2 perguntas aqui para você, Rodrigo. Que eu acho que são bem legais aí para a gente. A Melissa Souza, de Osasco, ela perguntou: as inovações são importantes, mas quais são os outros elementos tradicionais do varejo a que ela precisa estar aliada para o e-commerce dar certo nos dias de hoje? Legal. Eu acho que ele vem a somar, né? O e-commerce, que a gente participa de muito planejamento, de implementações, etc., assim, sempre ele provoca essa mudança, né? Sim. Algumas coisas do que tem no físico começam a ser refletidas. É muito interessante, assim, quando a gente olha esse comportamento, né? Porque muitas coisas, às vezes, no mundo físico continuam e estão do jeito que estão, porque, às vezes, não foram provocados, né? Então, o e-commerce realmente transforma, inclusive, o mundo físico. O que é importante você sempre olhar, né? O cliente, né? Pensar nele. E aí você vai enfrentar algumas barreiras de mudança, às vezes, tanto no mundo físico quanto no digital, né? Porque o digital também tem que aproximar. Então, acho que sempre pensar da mesma forma que na loja, sempre o cliente que é que acaba movimentando, né? A gente tem que abraçar essas oportunidades e acho que tem que ter muita interação, né? Tem que pensar como uma solução única. Não dá para ser o e-commerce apartado, porque aí eu acho que é quando não dá certo, sabe? Fica segregado, tem que todo mundo participar. É uma revolução, acho que na qualquer loja aí que implemente um e-commerce. Fantástico. Tem uma segunda pergunta aqui, Rafael Tenente, ele é do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, e ele questiona: até que ponto você acredita que a tecnologia seja necessária no varejo e até que ponto você acha que ela se tornou uma muleta para muitos negócios que não conseguem mais trabalhar de modo tradicional? Eu acho que tem negócios e negócios, né? Depende muito do público que ele atende também, né? Eu acho que às vezes aquela simplicidade que olha, né? O pessoal às vezes olha, eu vou subir uma loja, vou lançar os produtos e tudo vai acontecer, não preciso ter o trabalho da loja física e tudo mais. Quem pensa assim tá muito enganado, porque um atendimento de um e-commerce onde você não vê o cliente, né? Onde você às vezes não tem uma interação e você perguntar para ele o que ele deseja, se você entrar num chat pode ser encarado às vezes até com uma intromissão ali, né, que você está fazendo no meu computador, traz muitos desafios, né? Então acho que assim, quem tenta simplesmente lançar um e-commerce pensando pela simplicidade, tem que pensar diferente. Eu acho que assim, como eu falei, ele tem a agregar o físico, né? Eu já vi inclusive lojas que às vezes começaram no virtual e foram para o online, para o físico, né? Então, assim, acho que isso gera oportunidade, mas a gente nunca pode usar, como ele colocou, uma muleta, não, eu só vou lançar aqui, não quero ter o trabalho. Não, acho que tem que entender como que você poderia atender seu cliente melhor. Se ele pede um espaço físico, se ele pede uma disponibilidade, você precisa desse apoio. Eu acho que tem muito a agregar. Hoje, quando a gente fala em retirada na loja, uma devolução, tem N processos que o mundo físico realmente agrega e é muito importante, né? Eu achei fantástico, né, a questão, porque assim, parece que em determinado momento a gente teve a tecnologia como uma desculpa, né, para o que a gente ia fazer, para as evoluções. E agora não. Acho que agora está claro para todo mundo, acho que você abordou muito bem o consumidor, né, como o cara que está no centro das nossas decisões, e aí a gente tem que evoluir de acordo com a evolução dos consumidores, né? Eu tenho uma última pergunta aqui para você, é da Ana Paula Aires. Ela pergunta: você acredita que a LGPD pode atrapalhar a mudança do paradigma da evolução do e-commerce? Eu acho que não, né? Uma coisa importante que a gente tem que pensar na LGPD, que ela não é para o e-commerce, né? Ela é para o mundo físico também. Então, hoje, e o mundo físico às vezes está um pouco mais distante até dessa
quantidade de informação, né? Então, quando a gente pensa na LGPD, no respeito ao cliente, nos dados dele, isso, se a gente pensar, não precisava nem ter uma lei para isso, né? A gente deveria respeitar os dados dele, né? Usá-los de forma consciente para ajudar o cliente. Então, a gente precisa estar de posse desses dados de uma forma proativa, né? Que a gente pode auxiliá-lo. Então, quando a gente pensa isso, que ele vai criar uma barreira, um desafio maior para o e-commerce, a gente tem que pensar que isso vai afetar, talvez até muito mais o meio físico, né? Porque onde você pegava um dado do cliente para um sorteio ou para uma mala direta, hoje você precisa de uma autorização, né? Então, hoje, se você for num hotel, quando entrar na LGPD, você vai preencher a ficha, você tem que dar uma autorização de que eles estão recebendo aqueles dados. Então, assim, é uma mudança que as pessoas vão precisar se preparar muito. Mas quando o respeito já existe sempre, isso, na verdade, vai se tornar mais uma formalidade do que propriamente dita uma mudança, né? Fantástico, Rodrigo. Cara, obrigado pela tua participação. Sei que é um tempo corrido para falar tudo que precisaria, né? Vivi está aqui de volta com a gente. Queria muito te agradecer, todo o pessoal da WebJump aí pelo carinho de sempre. Pessoal de casa que gostou, por favor, ajuda a gente, vai nos comentários, manda aplausos lá para o Rodrigo, tá certo? Porque a gente está agradecendo aqui em nome do E-Commerce Brasil e de toda a nossa audiência. Tá Eu bom? que agradeço, viu, Samuel? Obrigado para você, parabéns aí para todo mundo. Bom evento, Vivi.